É com o coração partido que a gente tem uma notícia para informar aqui a você que está em casa. O Brasil acaba de perder um dos nomes mais conhecidos do telejornalismo. A gente fala de Glória Maria, repórter e apresentadora que marcou a história da TV brasileira. Dani Brandi tem as informações para a gente. Dani, é com você. Exatamente, Felipe. A TV Globo acaba de confirmar que Glória Maria, aos 73 anos, acaba de morrer. Ela estava internada no Hospital Copa Star, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Vale lembrar que ela estava tratando de um tumor no cérebro desde 2019, quando a própria jornalista fez o anúncio da doença. Ela chegou a ser operada na época e estava tratando, voltou inclusive aos trabalhos pouco tempo depois. A informação que nós tivemos é que em dezembro, no dia 4 de dezembro, ela deu entrada, ela se afastou dos trabalhos na Rede Globo de televisão para fazer um novo tratamento em relação a este tumor. Só que agora parece que ela estava internada novamente e acabou morrendo por conta de uma metástase. Essa informação acabou de ser confirmada pela Rede Globo de televisão, TV, né, que ela trabalhava desde 1971, uma trajetória plausível, digna de muitos aplausos, porque Glória Maria é uma das principais jornalistas, apresentadoras e repórteres que nós temos hoje, que nós tínhamos na televisão brasileira. Ela foi, inclusive, a primeira repórter a aparecer ao vivo em uma transmissão, inclusive, na TV Globo. Ela foi levada, inclusive, por uma amiga nos anos 70. Ela que fez a cobertura, Felipe, do desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Foi a primeira aparição ao vivo de um repórter no Jornal Nacional e, desde então, acabou trilhando uma trajetória maravilhosa. Além disso, ela apresentou também, o Fantástico, que é a revista eletrônica da emissora, desde 1998 até 2007, quando depois, a partir de 2010, ela estava apresentando, o Globo Repórter. Ela acabou se afastando das suas atividades recentemente da Rede Globo, justamente para passar por outro procedimento em relação a este tumor que ela enfrentava. Ela é mãe de 2 filhas, as gêmeas, que ela adotou, inclusive, tinha uma vida muito reservada. A informação que nós temos preliminar é que Glória tinha 73 anos, mas quem conhece, quem acompanhava a apresentadora, a jornalista, sabe o quanto ela achava indelicado falar sobre a idade. Então, ela tinha, a princípio, 73 anos. A informação da morte acabou de ser confirmada, nós ainda não temos informações, Felipe? Claro, tudo muito precipitado ainda em relação ao velório, mas uma notícia triste, acho que para mim, para você e para todos os nossos colegas aqui de redação, ter que noticiar que, infelizmente, a jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Ela foi pioneira em inúmeras coisas, Felipe? Ela foi a primeira a entrar ao vivo, como eu disse, já mostrou mais de 100 países em suas reportagens sempre alegres. Ela que era muito, muito curiosa, tinha ali um senso de humor muito grande ao passar qualquer tipo de notícia, acabou viralizando também pelas redes sociais por conta dessas reportagens internacionais. Estava à frente do Globo Repórter, juntamente com a apresentadora Sandra Ayenberg, já desde 2010. Ela, que se chamava Glória Maria Mata da Silva, nasceu no Rio de Janeiro, filha de alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa, dona Edna Alves Mata, com quem ela sempre falou, algumas entrevistas que eu acompanhei da Glória, ela tinha a mãe dela como uma grande referência, estudou em colégios públicos, sempre se destacou, aprendeu a falar inglês, francês, falava latim também, enfim, venceu muitos concursos de redação na escola onde ela estudou. Ela também chegou a conciliar os estudos na Faculdade de Jornalismo com o emprego de telefonista numa empresa de telefone. Começou na escuta da TV Globo, fazendo apurações policiais. Ela foi levada por uma amiga em 1970, trabalhou na área de escuta da TV Globo, onde ela tinha ali a tarefa, de ligar para os batalhões para saber o que estava acontecendo numa época que a internet não existia. O único meio ou era presencial ou através do telefone. Então, foi assim que a Glória Maria começou na televisão. Em 1970, como eu disse, ela foi levada por essa amiga até os estúdios da Globo e desde 1971 trabalhava na emissora. Repito, foi a primeira repórter a fazer a primeira
primeira transmissão ao vivo e também foi a primeira repórter a participar da transmissão numa televisão aberta. Ela acompanhou, né, o desabamento do elevado Paulo de Frontin, que aconteceu no Rio de Janeiro, e no Jornal Nacional ela apareceu ao vivo, cobriu também a posse de Jimmy Carter em Washington, no Brasil. Enfim, foi uma jornalista impressionante. Eu sou muito fã da Glória Maria, acho que você também, né, Felipe? Todos nós. Eu acho que não há jornalista hoje em atividade que não tenha tido, nossa, eu até arrepiei aqui agora, que não tenha tido na sua formação a Glória Maria como uma inspiração. Em primeiro lugar, porque filha da classe trabalhadora, trouxe para a TV ao vivo, Dani, muito da espontaneidade, da informalidade, da disposição de conhecer a história do outro, que ensinou a tantos profissionais e que hoje a gente exercita na TV aberta. Quando a gente está aqui trabalhando como jornalista, nossa principal missão é conhecer as pessoas nas histórias que a gente traz. E Glória Maria é uma inspiração e será para sempre, para todos da minha profissão. É muito difícil para a gente noticiar uma perda como essa, porque quando a gente perde uma colega de trabalho, nossa, que honra, eu digo para vocês hoje, poder me referir, né, a Glória Maria como colega de profissão. Mas quando a gente se refere a uma das maiores, como ela foi, a gente sente que essa perda vai fazer falta demais. É tão importante que a gente tenha na vida bons exemplos em quem a gente se inspira, na carreira, mais importante ainda, né? Quando a gente assume a responsabilidade de olhar para uma câmera de televisão e se direcionar a milhões de brasileiros, a gente faz isso de uma forma mais honesta, mais decente, quando gente boa que veio atrás ensinou para a gente como fazer. Então a gente lamenta muito, 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 até porque, né, foi pioneira porque foi das primeiras mulheres na televisão, foi pioneira porque foi das primeiras mulheres negras a aparecer na tela da TV e mostrar para tantas meninas que isso também era possível. Me recordei aqui imediatamente de uma entrevista da Viola Davis, atriz norte-americana, perguntada sobre por que representatividade importa, ela responde: porque é preciso que você veja a materialização do seu sonho. E a Glória Maria cumpriu esse papel de inspirar milhões e milhões de brasileiros sobre a possibilidade do sonho. Eu posso ler a nota que a gente recebeu aqui, diretora? A comunicação da TV Globo disse o seguinte: a jornalista Glória Maria morreu essa manhã. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, mas teve metástase no cérebro tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, sem dúvidas, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismo para a Globo e seus profissionais. Glória deixa 2 filhas, Laura e Maria. Laura e Maria, exatamente. Não só para os profissionais da Globo, né, Dani? Estamos nós aqui no SBT também prestando a homenagem, porque é uma mulher brilhante brasileira que só fez bem o tempo todo que apareceu na tela da TV do nosso país. Exatamente, ela que foi mãe solo, né, das gêmeas, adotou, também compartilhou isso com seus fãs, tinha uma vida super reservada, né, Felipe, a vida particular. E você leu ainda agora a nota da TV Globo, agora eu leio para os nossos telespectadores a nota do Hospital Copa Star, que também lamentou a morte, né, da Glória Maria, a morte que aconteceu na manhã desta quinta-feira, se solidariza com a família, com os amigos, né, em relação a essa irreparável perda, é o que escreve a nota do hospital. E o hospital também informou que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes, mas como você acabou de ler a nota da TV Globo, esses detalhes que com certeza agora os fãs se perguntam, mas nossa, ela estava bem, ela estava se tratando, estava tudo correndo bem com o tratamento do câncer, né? Esse tumor no cérebro que ela acabou sendo diagnosticada em 2019, mas a gente sabe que a luta contra o câncer é uma luta constante e diária. Ela acabou então sendo diagnosticada, pelo que você acabou de dizer, com câncer na região do pulmão, estava tratando, mas infelizmente
infelizmente acabou perdendo, né, essa luta, mas ganhou tantas outras, né? Eu estava me lembrando, você relembrou agora sobre uma entrevista que ela fez, eu estou me lembrando de um relato dela, de uma entrevista também que ela fez com a Madonna. Ela chegou a contar isso, né, dizendo o seguinte, que ela já estava super ali apreensiva porque a Madonna tinha dado uma entrevista para Marília Gabriela, que é uma super jornalista também, tinha sido um pouco antipática, teria reclamado do inglês e que ela estava super receosa em relação, mas foi super bem recebida, uma das melhores entrevistas da Glória Maria, de acordo com a própria jornalista, foi uma entrevista que ela fez com a Madonna, que ela chegou ali com super medo, e aí quando a gente pensa, Glória Maria com medo de entrevistar alguém, pois é, né? Ela tinha também ali os seus receios como profissional, mas enfrentou esse medo e, segundo a própria Glória, foi uma das principais entrevistas e eu lembro dela contando desse medo e a gente se coloca no lugar, às vezes também, né, Felipe, quando a gente vai falar com alguém muito importante. Ela entrevistou muitos nomes importantes, como Madonna, Leonardo DiCaprio, muitos chefes de estados também, enfim, é uma jornalista... talvez incomparável, né, Felipe? Eu acho incomparável. E rodou o planeta, Dani, com um olhar brasileiro, buscando histórias que interessassem aos brasileiros e que nos permitisse, de alguma maneira, conhecer esse mundão gigante por meio do olhar dela e da equipe que a acompanhava. Porque conhecer esse mundo tão diverso, com um olhar nosso, querendo saber qual é a história que nós brasileiros gostamos de conhecer, é de uma sensibilidade impressionante, impressionante. Ela é uma profissional sem igual e até explicando para as pessoas em casa, hoje, 2023, nós estamos na era do ao vivo, né? Aqui estamos há quantas horas na madrugada do SBT até agora, sempre ao vivo, mas isso no começo da história da TV aberta, aqui no Brasil, não era a regra, né? O normal era ser gravado, a tecnologia não estava tão avançada. E ali, décadas atrás, os profissionais que tinham essa destreza de se comunicar com as pessoas em casa, ao vivo, como nós dois estamos fazendo aqui agora, se diferenciavam muito, porque isso não era o que acontecia. Normalmente as matérias eram gravadas, trazidas para a emissora de televisão, editadas e um tempo depois, mesmo que seja uma hora ou minutos, exibida. Agora, a habilidade de fazer ao vivo, naquela época, era para poucos. Claro que a tecnologia foi avançando, hoje a gente está ao vivo aqui na TV aberta, há pessoas que fazem lives, por exemplo, no Instagram e vão perdendo o medo da câmera, entendendo que do outro lado não tem um bicho-papão, tem um público querendo ouvir o que você tem a dizer, mas naquela época, Dani, ela se destacou porque tinha, imagina só, a coragem, né, de olhar para a lente de uma câmera e entender que havia milhões de pessoas do outro lado, e que mesmo assim ela podia se comunicar e ser bem recebida, ser aceita, ser compreendida pelas pessoas. Talvez porque sempre teve essa disponibilidade emocional e afetiva de ir para a rua, entendendo que cada pessoa que você encontra tem uma história, com todo mundo se pode aprender e essa é a essência do jornalismo. A gente está aqui fazendo uma atividade, tem muitas definições, mas talvez uma delas seja a primeira apreensão da realidade. O que está acontecendo ali fora, a gente quer contar e informar para as pessoas em casa. Isso só é feito direito quando você tem a disposição de ser um bom profissional, mas também um bom ser humano, que olha para cada um dos seus entrevistados e entende que ali tem uma história que merece ser contada. Quantas foram as histórias inesquecíveis que ela nos trouxe? Só complementando isso que você está falando, Felipe, a Glória, ela tinha um diferencial dela e aí esse marco de ser a primeira repórter a aparecer ao vivo e ela já demonstrou ali, naquela primeira aparição, o quanto empática ela era, porque ela fez uma cobertura muito difícil nesta inauguração na televisão brasileira, né? As pessoas não estavam acostumadas a ver ali, às vezes, você titubeando, pegando uma informação, porque a gente titubeia, a gente pega a informação, a gente estava aqui com uma outra programação no nosso espelho de hoje, chega essa notícia da Glória, então tudo muda para que a gente possa estar aqui passando para o nosso telespectador a informação e a Glória, de maneira excelente naquela época, já mostrou o quanto empática. E ela não só, você falou sobre a vivência que ela tinha em muitos países, e ela circulou mais de 100 países com as suas reportagens tão diferentes. Ela não só mostrava o que estava acontecendo para muitas pessoas que nunca terão a oportunidade. Eu acho que a Glória pensava nisso e um dia ela chegou a dizer isso, que como é que você faz para passar com tanta, né, com tanta propriedade, né, essas vivências internacionais? Ela falou, eu sempre penso que alguém que vai estar assistindo isso aqui nunca vai ter a oportunidade de vivenciar isso de perto. Então, pelo menos que ele tenha a sensação. E ela conseguia passar a sensação dos lugares
que ela estava, ela experimentava, ela se jogava, ela vivenciava na pele. Eu até me arrepio de falar da Glória, porque realmente é uma das profissionais que eu me identifico muito dentro do jornalismo. Então, ela vivenciava esse momento, ela, enfim, fica até um pouco emocionada, mas ela vivenciava cada momento e eu acompanhei algumas entrevistas da Glória justamente porque ela era muito boa no ao vivo e muito boa de improviso, coisa que pra gente, né, é sempre uma escola, né, Felipe? Então, ela conseguia passar essa sensação para quem estava do outro lado e que muitas vezes não ia ter oportunidade de chegar num lugar tão diferente, tão exótico como aquele que ela estava. Então, ela vivenciava, ela experimentava. Se era chuva diferente, ela se molhava. Então, é uma jornalista que vai deixar muita saudade e vai deixar aí um legado, com certeza, para que a gente aprenda todos os dias, a cada apresentação, a cada reportagem. Com certeza, a Glória nos ensina e vai continuar nos ensinando sempre, né, Felipe? Ô Dani, é porque o jeito de trabalhar com humanidade fez com que ela humanizasse o jornalismo e o jornalista. Ela nos apresentou como seres humanos também para o público que está em casa. Uma pessoa que sai para trabalhar todos os dias cheia de boa vontade, todos nós somos assim, mas que durante uma transmissão ao vivo, por exemplo, no compromisso de levar a informação para quem está em casa, a gente tem que pegar uma informação que surge no momento. Às vezes você vai tropeçar no fio do cabo do microfone e precisa continuar aquela transmissão ao vivo. Isso fez com que o público começasse a entender que não eram robôs aquelas pessoas, aquelas figuras que estavam na TV conversando com as pessoas em casa. Eram seres humanos também. E eu agradeço muito a ela e a tantos profissionais que tomaram a dianteira em nos apresentar como seres humanos, né? Falhos, mas perseverantes, errantes, mas com disposição de fazer cada vez melhor, porque é dessa maneira que hoje a gente pode dizer que o público nos percebe como gente também. Naquela época em que a televisão era sisuda, em que tudo era só lido, em que, né? Até porque era um marco da época, os apresentadores, os repórteres falavam de uma maneira. É o contexto da época, que até ficava um pouquinho distante, né, da população e do povo de verdade. Chega Glória Maria mostrando que com o microfone pode estar alguém do povo também. Com o microfone pode estar alguém com a sensibilidade do nosso telespectador também. Então ela fez muito por todos nós, por essa classe, né? É uma repórter que ficou conhecida por todo o Brasil na TV Globo, mas que inspira profissionais que hoje estão em todas as emissoras de TV brasileira. Porque não há, eu ouso dizer que não há estudante de jornalismo que nas últimas décadas não tenha parado para refletir nas aulas de telejornalismo, nas aulas de ética, sobre como trabalhava Glória Maria. Agora, aqui hoje a gente manda os nossos mais profundos e sinceros sentimentos para a família, né? Para essas duas filhas que ficam, né? Estão lidando com esse momento hoje, para os amigos mais próximos que certamente acompanharam na intimidade a luta da Glória por recuperar a saúde, mas ao mesmo tempo que a gente vivencia e manda esse abraço solidário para essa família e para os amigos que estão vivendo um momento tão complicado, eu misturo um pouco com um sentimento de obrigado, homenagem. Para nós que ficamos e tocamos o legado do jornalismo, obrigado, Glória, por ter inspirado tantos brasileiros a irem para a televisão, a entenderem que dava para ser gente, mostrar histórias da gente, ser gente de verdade na tela de uma TV. Eu tenho certeza que para você também é essa gratidão, essa homenagem, o sentimento de obrigado que também fica, não é, Dani? Exatamente, Felipe. E agora falando um pouquinho como mulher, né? A Glória, ela foi uma grande pioneira. Primeiro que uma mulher negra na televisão brasileira, na TV aberta. Hoje nós temos os canais pagos, mas quando ela começou, o acesso que as pessoas tinham, né? A grande massa era da TV aberta. E ela era uma mulher negra falando de igual para igual com todo mundo. E isso acho que foi um marco muito importante que precisa ser lembrado. Ela era uma mulher muito forte, né? Então, como empreendedora, quando a gente fala de empoderamento feminino, Glória Maria está ali entre os nomes a serem figurados, porque ela escolheu ser mãe, né, com toda a dinâmica e todos os desafios da profissão, né? Ela escolheu ser mãe, escolheu adotar, ela criou as duas filhas, né? Claro, com a ajuda
da família, mas ela não tinha o que, né, muitas pessoas chamam de lar constituído normal, com o marido, aí vai lá, você faz todo aquele estudo, vamos ter filhos ou não vamos ter filhos, não, ela lá sozinha, independente de companheiro ou não, teve a atitude da adoção, adotou as 2 filhas, né, e constituiu a sua família por si só, então era mãe, mulher, empresária, jornalista e uma grande referência para todos nós, né? Dani, muito obrigado. Você continua aqui no Primeiro Impacto trazendo a repercussão dessa perda irreparável para o Brasil. Hoje você está vendo na tela Glória Maria dando entrevista para o Otávio Mesquita, sempre muito simpática com os profissionais de todas as televisões. Fica o nosso abraço carinhoso, solidário para essa família, para os amigos. Fica aqui também a você de casa, né? A nossa reverência. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado se une a nós nessa homenagem merecida que Glória Maria recebe hoje, nesse dia que o Brasil certamente está em luto.